Tudo bem contigo, professor Dr. Marcelo Silva? Aposto que você já deve ter se deparado em algum momento com algum podcast, trechos, recortes de indivíduos grandões debatendo sobre quem é o pai e a mãe, quem é o rei e a rainha da hipertrofia, não é mesmo? Inclusive indivíduos dizendo que se você treina com pouco peso, você está perdendo músculo, não ganhando. Quando os indivíduos estão simplesmente vilipendiando uma das coisas que tem suma importância dentro do treinamento de força, que é o esforço. Só que hoje, ao invés de eu falar de peso e esforço, a questão é volume ou esforço? O que realmente importa no treinamento de força? Porque em diversos casos eu trouxe hoje 2 estudos. Um deles fala que o volume de treino é o mais importante, quando na verdade você vai ver comigo se ficar até o final. E antes de mais nada, deixa aqui o seu like, manda esse vídeo para algum amigo que dá trabalho fazer, mas manda para aquele amigo que você se preocupa com o aprendizado dele, aquele cara que você fala, porra, eu gosto de você, eu quero que você cresça na profissão de educação física, tá? Então, sem mais delongas, bora comigo! Volume ou esforço? O que realmente importa no treinamento de força? Primeiro, nós temos que conceituar algumas coisas. Um aspecto, intensidade. A intensidade ela é um parâmetro mecânico, ela se refere à carga externa, ou seja, percentual de uma repetição máxima. Então, se você estiver falando de intensidade alta, não significa esforço alto. E daqui a pouco eu vou demonstrar isso com mais clareza. Então, se você estiver falando de treinamento de intensidade A ou B, alta ou baixa, necessariamente tem que ter havido um teste de força. Sem teste de força, esquece essa história de falar que prescreveu o treino com alta ou baixa intensidade. Você está só de papinho furado. Tá? Dentro da intensidade temos o supramáximo, que é com treinamentos acima de 100% de um RM, o que é perfeitamente possível, plausível e factível, tanto em duplas, em trio, dependendo do exercício, ou até mesmo sozinho, caso você utilize o membro contralateral para realizar o esforço concêntrico. Esforço máximo, apenas uma repetição máxima possível, porque você está treinando com 100% de uma repetição, e intensidade submáxima. Tudo aquilo abaixo de 100% de uma repetição máxima é intensidade submáxima. Então, se eu estiver treinando com 95% de uma repetição máxima, é uma intensidade submáxima. Se eu estiver com 30% de um RM, é submáximo e baixa intensidade. Mas se eu treinar até a falha, será que o esforço é baixo? Pois é. E um outro ponto ainda, é possível que haja aumento do peso mantendo a intensidade ou diminuição da intensidade mantendo o peso. Aí você fala, como assim? Olha só, vou dar o exemplo do primeiro aqui para não deixar o vídeo muito longo. Você faz hoje teste de força, certo? O seu aluno atingiu 100 kg de supino. Então, 100 kg é 100% de uma repetição máxima dele. Você quer que esse aluno treine com 50% de uma repetição máxima. Quanto é 50%? 50 kg. Dali a 8 semanas, você refaz o teste de força nesse aluno e agora um RM dele é de 120 kg. Se você mantiver 50% de uma repetição máxima, então nós teremos agora 60 kg como 50% de uma repetição máxima. Aumento do peso, mantendo a mesma intensidade. O volume de treino. Neste caso aqui, eu vou me ater a volume de treino relacionado a número de séries por exercício ou por grupo muscular. Eu não vou falar aqui da questão da carga, tá? Que seria o volume load.
Muitas vezes os indivíduos colocam que fazer mais séries, 30, 45 séries por semana de um determinado grupamento muscular é a chave para se hipertrofiar. Ou então colocam, esse estudo comprovou que maior volume é mais interessante. Será? Será que a resposta é sempre essa? Porque se você precisa necessariamente do volume crescente para induzir hipertrofia, quando o seu aluno tiver 10 anos de treino, o que ele vai precisar fazer? Treinar 2 vezes por semana? Chega segunda, vai embora quarta, chega quinta, vai embora sábado? É isso? Ao infinito e além, tipo Buzz Lightyear? Não parece que não dá muito certo, né? Então aqui nós temos primeira, segunda, terceira série, então por exercício 3 séries e por grupo muscular, nesse caso, tenho aqui 6 séries. Caso você coloque embaixo que quer uma descrição melhor, eu posso pegar apenas essa tabela e mostrar todas as possibilidades de se aumentar a carga de treino. Tudo que eu posso mexer que interfira na carga. Número de séries, número de repetições, quantidade de peso, intervalo de descanso, frequência semanal. Caso você coloque aqui. Beleza? Então, vamos dando continuidade. Na outra face da moeda, eu tenho o que se chama de esforço. Na face da moeda do escopo do vídeo de hoje. O esforço ele se refere à carga interna. É uma manifestação fisiológica frente àquela determinada demanda que você está impondo ao organismo do seu aluno ou até mesmo o seu. Nós temos repetições submáximas. Como eu detecto uma repetições submáximas? Se você estipulou para o seu aluno 12 repetições num determinado exercício, ele conseguiu fazer as 12 repetições na mesma cadência, pronto, acabou. É submáximo e ponto final. Porque se não houve nem fadiga, a perda da velocidade é um indício de fadiga. E o indício de fadiga antecede a falha muscular. Então é submáximo. Outra possibilidade, se aqui o seu aluno tivesse feito 15, 15, 15, ou seja, ele faz a primeira de 15, segunda de 15, terceira de 15. O indivíduo realizou 2 séries com o mesmo peso, mesmo número de repetições, submáximo. E se fosse 15, 15, 15, estaria também submáximo. Então, tudo isso são formas de detectar se o seu aluno está forjando um esforço ali. Temos falha autorreferida, que é a falha presumida. O indivíduo está realizando o exercício, ele até viola a cadência e guarda a barra. Aí você vira para o indivíduo e pergunta, mas por que você guardou a barra? O aluno vira e fala assim, eu não ia conseguir a próxima. Pô, mas se ele não tentou, não falhou, então evidentemente não se sabe se aquela repetição que ele fez realmente é o máximo dele. Então foi autorreferido, foi presumido. Temos as repetições máximas e a falha muscular. Elas acontecem da seguinte forma. De acordo com Steele e Colaboradores 2017, é o conceito que eu adoto em todos os protocolos. Não estou dizendo que treino até a falha sempre. Eu só estou dizendo que eu só dou diagnóstico da falha muscular quando isso acontece. O indivíduo está realizando ali, por exemplo, o seu respectivo supino, ou leg press ou qualquer exercício. Ele insiste contra o peso, ele tenta vencer a resistência, ele luta contra o peso por aproximadamente 3 segundos e o peso cai. Então, neste caso, nós temos a falha muscular. Supondo que o indivíduo estivesse na 11ª repetição, tentando fazer a 11ª e falhasse na 11ª, então nós temos aqui 10 repetições máximas. Para contextualizar o que seria a falha, dá só uma olhadinha neste vídeo. Dá só uma olhadinha.
violação da cadência, fadiga. 3 segundos de isometria e perdi para o peso. Ou seja, aquilo ali é falha muscular, de acordo com Stille. E existe um conceito muito grande relacionado, existe uma lacuna em relação à questão de fadiga e falha. A falha na manutenção da potência, ou seja, quando eu fadiguei, quando eu não consegui manter a cadência, aquilo ali era fadiga, aquilo lá não é falha muscular. Isso é contextualizado na literatura desde 83. Temos outro aspecto, você perde a capacidade de recrutamento de unidades motoras de alto limiar. Em virtude, ou isso também ocorre, queda do metabolismo anaeróbio. Fadiga muscular. A incapacidade, aí que nós temos alguns conceitos. Eu trouxe aqui alguns conceitos que Stille e colaboradores nos trazem e nos mostram que existe. Não estou dizendo que um é errado em detrimento do outro, tá? Só estou trazendo à luz alguns conceitos. Um deles, incapacidade de se realizar a repetição com amplitude de movimento correta. Ou seja, de acordo com Jenkins, Nobrica, Staniello, Schoenfeld, se você estiver realizando o leg press ali, por exemplo, ou a cadeira extensora e não conseguir concluir a extensão completa de joelhos, os autores consideram isso como falha muscular. Mesmo que você consiga performar mais 2, 3, 1, 4 repetições que seja, mesmo que com amplitude prejudicada. Próximo conceito, quando há incapacidade de realizar outra ação concêntrica sem alteração significativa na postura ou na duração da repetição. Eu fiz uma repetição com violação da cadência. Na segunda eu já não consegui mais. Mas então, segundo Fischer, aquela repetição que eu performei teria sido a falha muscular, a última. Agora, só no paper de Stille são 13 conceitos existentes, além do que ele propôs. E o que ele propôs foi aquele que eu demonstrei no vídeo. Então isso aqui é o início para poder começar a discutir a questão do esforço. O que realmente é esforço máximo? Porque entre a fadiga e a falha muscular, em cada indivíduo, com cada percentual de uma repetição máxima, dependendo do status de treino, se é homem ou se é mulher, haverá diferença. Haverá diferença. Não estou dizendo que estejam errados, mas se você adotar a falha muscular como indivíduo, insistir e o peso venceu, então você visualmente pode bater o martelo e falar assim, acabou. Dali o indivíduo não passa mais. Então, pelo menos para homogeneizar. Aí nós temos aqui agora o primeiro grande artigo que o pessoal traz, bate no peito e fala, tá aqui a comprovação de que o volume é o mais importante. Brigato e colaboradores submeteram indivíduos a 3 diferentes volumes de treinamento semanal. E os indivíduos eram treinados. Aí fica aquela pergunta, será que o artigo realmente mostrou a superioridade do volume? Porque um grupo fazia 16 séries por semana, outro grupo fazia 24 e outro grupo fazia 32 séries por semana por grupo muscular. Aí vem 8 semanas de treino, 3 séries de 8 a 10 repetições. E a falha muscular neste paper foi definida como a incapacidade de realizar outra ação concêntrica de forma adequada, ou proper form. 1 minuto de descanso entre as séries e 2 entre os exercícios. Supino e agachamento. Foi feito o teste. Esse aqui é o desenho do estudo, tá? Supino 4 séries, 6 séries, 8 séries, porque aqui o dobro do volume daqui, e esse aqui era um intermediário. Quarta-feira de descanso para todo mundo, mesma frequência semanal, mesmo número de exercícios, o que mudava era o número de séries. Até aí tá tranquilo? Aí temos teste de força. Em relação ao supino não houve diferença. Em relação ao agachamento, houve diferença entre o grupo que performou 32 séries e o grupo que performou 16. Houve diferença no agachamento.
Mas no supino não, então fazer 16 ou 32 séries. Para supino, força de peitoral, mesma coisa. Todo mundo aumentou força de forma significativa. Agora vindo para a espessura muscular. Em todos os grupos, bíceps braquial, tríceps braquial e vasto lateral, todos os grupos, 16, 24, 32 séries, obtiveram hipertrofia ou aumento da espessura muscular de forma significativa. Para bíceps braquial, não houve diferença entre os grupos. Para tríceps braquial, 32 foi melhor que 16 e para vasto lateral, 32 foi melhor que 16. Aí você deve estar assim, poxa, então realmente foi comprovado, 32 séries é melhor do que 16. Mas calma aí. Lembra que eu falei que os indivíduos eram treinados? Ou seja, todos eles realizavam exercícios antes do início da intervenção. E quando os indivíduos iniciaram a intervenção, eles tinham histórico de treino, certo? Os autores colocaram no artigo qual era o volume de treino que eles faziam e para quanto eles passaram a fazer. Você sabia que o grupo que fez 16 séries, se eu comparar o grupo de 16 séries com o que eles faziam antes de iniciar o treino, houve redução de 40% do volume de treino para peito, 42% para dorsal, 64% para deltoide, 61% para bíceps, 61% para tríceps, 23% para quadríceps e 23% para posterior de coxa. Eles reduziram o volume de treino em até 50%. Em contrapartida, o grupo que fez 32 séries aumentou o volume de treino em 6,6%. Fica aqui a pergunta. 32 séries é melhor do que 16? Ou aumentar 6% do volume de treino é melhor do que diminuir 50%? Conta pra mim. Conta pra mim. Porque é isso que esse artigo me entrega aqui também. A galera que fica, ai, o volume é o rei, o peso é a rainha, não sei quem é o pai, não sei quem é a mãe, é o filho. Vamos continuar aqui? Vale o questionamento. Nesse caso, o volume de treino foi superior por 1. Maior volume realmente ser melhor, porque o grupo G16 reduziu o volume de treino em todos os exercícios. E se todo mundo tivesse aumentado o volume de treino ao invés... na verdade, se todo mundo tivesse aumentado o volume de treino ao invés de diminuir, ou seja, todo mundo tivesse aumentado o volume de treino, só que um grupo aumentado 20%, um grupo aumentado 15%, outro grupo aumentado 10%. Ainda assim, você teria a comparação de volume alto, médio e baixo, ninguém tendo diminuído o volume em relação ao anterior. Por que não fizeram isso? Já que o pessoal bate na tecla de que o volume é importante, por que eles reduziram o volume de treino em relação ao que fazia antes? Foi proposital? Fica aqui o questionamento, aquela pulguinha atrás da orelha. E o outro artigo tá aqui, ó, do Lazevicius. Esse aqui, o bacana dele é que é o seguinte, os indivíduos foram separados. Grupo 1 é low load, ou seja, 30% de um RM, grupo 2, high load, 80% de um RM. Só que no grupo que fazia 80% e no grupo que fazia 30%, uma das coxas treinava até a falha. Aí qual que era o conceito de falha? Para o protocolo de falha, as repetições eram realizadas até o indivíduo não conseguir repetir ou fazer a repetição com amplitude total, ou seja, fez uma amplitude que não era a total, era considerado falha muscular. Aí uma das coxas fazia até a falha e a coxa contralateral fazia 60% do volume de repetições. Ou seja, se essa coxa aqui fazia 10 repetições chegando à falha muscular, essa daqui batia 6. É isso. Só que também tem um ponto. No final do dia,
essa coxa aqui fazia o mesmo volume de treino dessa daqui em relação à carga. Então, se essa aqui fazia 60% do número de repetições dessa, então é óbvio que essa coxa precisou fazer mais séries. Correto? High load, 3 séries. O grupo que fez até a falha fez apenas 3 séries. E a galera que não fez até a falha fez a média de 5.5, 5.4 séries. Ou seja, 5 séries. Fez a média de 5 séries. Beleza? Ou seja, quase o dobro do volume. 66% do número de séries. A mais. E sabe qual que foi o bacana? Vou pegar aqui o high load, porque low load a galera treinou com 30%. Se treinar com 30% de uma repetição e ainda fazer submáximo, evidentemente que é esperado que os resultados não sejam tão expressivos. Mas ainda assim, em relação à área de secção transversa, 30% de uma repetição máxima, desculpa, high load, 80% de um RM até a falha, 80% de um RM sem falha, 30% de um RM até a falha. Então aqui já mostra também, já iniciando, que a quantidade de peso que você usa não determina a magnitude da hipertrofia. Então o grandão lá do podcast que quem treina com baixa intensidade está perdendo músculos. Mentira, fake news da braba, da pesada. Porque aqui 30% de uma repetição máxima hipertrofiou. Inclusive, sem diferença para o grupo que treinou com 80% de um RM. Mostrando que se eles treinaram até a falha muscular partindo do mesmo conceito, então eles treinaram com o mesmo esforço. A despeito da intensidade diferente, o esforço foi o mesmo. Mas não houve hipertrofia significativa no grupo que treinou submáximo com baixa intensidade. Isso aqui também me mostra que quando eu treino com alta intensidade, tanto faz se eu faço submáximo ou máximo o esforço. Segunda coisa que esse estudo me mostrou, para um RM, o grupo, todo mundo aumentou força. Mesmo quem treinou submáximo com 30% de um RM. Aumentou força. Porque adaptações neurais ocorreram. Só que o grupo que treinou com 80% de RM hipertrofiou de forma significativamente superior ao grupo que treinou com 30%. Só que aí a outra mensagem que esse artigo me passa é: se você treina até a falha, fofo, 3 séries vão te trazer resultados similares a treinar com 5 séries submáximas. Então a galera que fica assim, o volume é o pai, a mamãe, o titio, lembrem-se, você pode fazer o treinamento com esforço máximo em um volume menor, ou você pode diminuir o esforço do treino e aumentar o volume. O que é complicado e difícil acreditar é que o indivíduo conseguiu fazer aquelas 45 séries que a galera tá jogando na internet aí, tudo até a falha. Isso aí é um pouco complicado de acreditar, viu? Mesmo que não seja falha real, seja falhas que ocorrem antes mesmo daquela falha proposta por Stille e colaboradores. Então aqui, o objetivo desse vídeo foi a gente começar a questionar um pouquinho do que o pessoal está colocando na internet, colocando como se fosse verdade absoluta. Será que realmente é o volume? Será que se você não treinar com alto volume, você não hipertrofia? Quer dizer então que se um indivíduo entra na academia e fala, eu sou funcionário, eu tenho 40 minutos para treinar. Daqui a 2 anos o cara não vai ter mais resultado porque ele não consegue aumentar o volume de treino? Será que é isso? É isso mesmo que a galera dos podcasts aí querem entubar em você? Gente, nós somos profissionais acadêmicos de educação física, ou até mesmo entusiastas do treinamento de força. Não podemos acreditar em qualquer coisa que está por aí não. Vamos debater um pouco mais. Vamos aprofundar um pouco mais, vamos elevar o nível da nossa maravilhosa educação física. E se você ficou até o final, dá uma olhadinha nos links aqui embaixo. Tenho cursos
online relacionados a treinamento de força, treinamento intervalado de alta intensidade, inúmeras planilhas, formas de se organizar, o meu canal, o meu grupo do Telegram, aqui o meu canal do YouTube, tem a minha rede social, doutor.marcelosilva, meu Instagram. Segue aí, dá uma força, vamos subir a nossa educação física de forma isenta de sentimentalismo e, é óbvio, imparcial. Treine com quem estuda. Forte abraço!